Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 14 de novembro. A massa de ar quente que atinge o território brasileiro permanece nesta terça-feira, mantendo as temperaturas muito acima do normal, segundo a Climatempo. O calor vai apertar principalmente no sudeste, centro-oeste, partes do nordeste e norte e no estado do Paraná. Os termômetros podem superar os 40 graus em estados como Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Piauí e Rio de Janeiro. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campo Grande podem registrar calor recorde. No sul do país, apesar da frente fria estar se afastando, nuvens carregadas continuam a crescer na região. A Climatempo soltou um alerta para chuva volumosa e ventos que podem superar 91 km por hora nos 3 estados da região. E o calorão dos últimos dias, principalmente no sudeste e centro-oeste do país, deve aumentar o consumo de energia no Brasil. O Sistema Interligado Nacional prevê a maior alta do ano. Os termômetros devem seguir batendo recorde no Brasil nos próximos dias. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a demanda por energia no país pode aumentar em até 15,6% nesta semana, na comparação com o período de 2022. Em novembro, a carga de energia elétrica de todo o país deve atingir mais de 79 mil megawatts, uma variação positiva média de 11% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando ficou em 71 mil megawatts. Se esse número for confirmado, vai ser a primeira vez no ano que a variação na comparação com o mesmo período do ano passado apresenta uma alta de 2 dígitos. O Operador Nacional explica que o clima mais quente leva a um maior uso de refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado, o que aumenta a demanda de energia elétrica. O setor de serviços recuou pelo segundo mês seguido e fechou o terceiro trimestre em baixa. Apesar da queda, o setor ainda opera acima do nível pré-pandemia. O volume de serviços prestados no Brasil recuou 0,3% no mês de setembro. Segundo o IBGE, com a nova perda, o setor fechou o terceiro trimestre com queda de 0,4%. Ainda assim, o ramo figura 10,8% acima do patamar pré-pandemia. No indicador acumulado do ano, o volume de serviços tem alta de 3,4% em relação ao mesmo período de 2022. Já o acumulado dos últimos 12 meses é de 4,4%. Em setembro, 3 das 5 atividades pesquisadas tiveram queda, com destaques para serviços profissionais e administrativos, que recuaram 1,1%, e para os serviços prestados às famílias, que avançaram 3%. E no trimestre, houve recuo de 4 das 5 atividades. Outros serviços, transportes, informação e comunicação e profissionais administrativos e complementares. Os serviços prestados às famílias assinalaram a única variação positiva. E agora vamos falar sobre a situação econômica da Argentina. Há poucos dias do segundo turno das eleições, que vai definir o novo presidente do país, a inflação em 12 meses atingiu 142,7% em outubro. Só nesse mês o aumento de preços foi de 8,3%. A menos de uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, a situação preocupa os argentinos. Viver com a inflação na Argentina é realmente viver na incerteza. É ir ao supermercado um dia e custar o dobro no dia seguinte. A inflação acumulada até o momento em 2023 foi de 120% até o final do mês passado. Em outubro, os setores com maiores aumentos foram comunicação, 12,6%, e vestuário, 11%. Nos alimentos, os preços subiram 7,7%. Os valores não condizem com o que realmente acontece. Ou seja, um preço de um biscoito em um mês pode subir o dobro, e em outro mês seu salário não sobe o dobro. Então realmente fica muito complicado. É bem complicado, já que eles mudam os preços semana a semana. Então você não vai repassar isso automaticamente para o cliente, porque você afugenta a clientela, principalmente em um comércio de bairro.
No domingo, os argentinos vão às urnas para definir seu próximo presidente. Disputam o segundo turno peronista de centro-esquerda e ministro da Economia Sérgio Massa e o líder ultraliberal e antissistema Javier Milei. Massa, que ficou em primeiro lugar com quase 37% dos votos, propõe um governo de unidade nacional, mais amplo que o peronismo em caso de vitória. Milei, que conquistou 30% dos eleitores argentinos, é um economista que se define anarcocapitalista e, em seu discurso extremista, inclui propostas como dolarizar a economia, acabar com o Banco Central e eliminar o Ministério da Mulher. Na Índia, as tentativas de resgate de 40 trabalhadores presos após o desabamento de um túnel prosseguem no país. Os homens que estão retidos desde a manhã de domingo conseguem receber oxigênio e pequenos alimentos das equipes de socorro. Mais de 100 socorristas trabalham nesta terça-feira pelo terceiro dia consecutivo para tentar salvar 40 trabalhadores soterrados no norte da Índia que estão vivos após o desabamento de um túnel em construção. O acidente ocorreu na manhã de domingo em um túnel de 4,5 km no estado de Uttarakhand, no Himalaia. As escavadeiras começaram a retirar os escombros do local no mesmo dia para poder perfurar outro túnel e resgatar os trabalhadores. As equipes bombeiam oxigênio, além de fornecer alimentos pequenos como frutas secas. A Força Estatal de Resposta aos Desastres informou que nesta terça-feira os socorristas puderam falar com os trabalhadores usando um rádio. A expectativa é que o resgate seja feito até quarta-feira. A empresa estatal de infraestruturas e rodovias indicou que está instalando cilindros de alumínio de 90 centímetros de diâmetro para que os trabalhadores possam ser evacuados. O túnel que desabou é parte de um grande projeto para conectar as localidades de Silkyara e Dangalgaon, onde ficam dois dos templos hindus mais sagrados, o de Uttarkash e o de Yamunotri. Um comunicado da ONU, divulgado hoje, alertou que os compromissos climáticos atuais não chegam perto da redução necessária para salvar o planeta. Os atuais compromissos climáticos vão resultar em uma redução de apenas 2% das emissões dos gases de efeito estufa até 2030 na comparação com 2019, contra os 43% recomendados pelos cientistas. Há apenas 2 semanas do início da COP28, o documento mostra que a comunidade internacional avança pequenos passos para evitar a crise climática e que precisa dar passos gigantes na cúpula climática. A 28ª Conferência sobre a Mudança Climática da ONU vai acontecer de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai. O informe publicado pela ONU Clima é a síntese anual dos últimos compromissos de redução de emissões, que são conhecidos como Contribuição Determinada de Nível Nacional. As contribuições voluntárias para reduzir as emissões de gases do efeito estufa foram assumidas pelos 195 signatários do Acordo de Paris de 2015. Para conter o aquecimento global do planeta em 50% e alcançar 1,5 graus, no entanto, as emissões globais devem ser reduzidas em até 43% até 2030 na comparação com os níveis de 2019, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Na COP26, que aconteceu em 2021 na Escócia, os signatários do Acordo de Paris se comprometeram a revisar as metas anualmente, e não a cada 5 anos, mas poucos países seguiram o compromisso. Festa no Reino Unido que celebra hoje os 75 anos do rei Charles III. Salvas de canhões homenagearam o monarca que não contou com a presença do filho mais novo, o príncipe Harry, durante as comemorações. Salvas de canhões do Palácio de Buckingham e da Torre de Londres homenagearam o rei britânico Charles III, em celebração marcada pela ausência do príncipe Harry, que vive nos Estados Unidos. O rei intensificou as atividades desde que ascendeu ao trono britânico há apenas 14 meses, após a morte de sua mãe Elizabeth II. Charles se fez muito presente neste período com viagens oficiais e atividades ligadas ao combate à pobreza e à defesa do meio ambiente. Em recente visita ao Quênia, o soberano confrontou o passado colonialista britânico e dias depois cumpriu seu principal papel constitucional ao abrir a sessão parlamentar britânica. Agora o rei se prepara para viajar para a Conferência Climática COP28, que vai acontecer entre os meses de novembro e dezembro em Dubai. Um jantar privado sem a presença do príncipe Harry encerra o dia de comemorações. O monarca será parabenizado pelo filho mais novo apenas por meio de uma ligação telefônica, segundo a BBC. Para celebrar o aniversário do monarca, a Royal Mint, Casa da Moeda Britânica, emitiu moedas que retratam o amor de Charles pela natureza.
E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.